lançar uma polêmicazinha aí, off-topic, mas um assunto transversal, polêmico, né? Alguns anos atrás, né, sei lá, 10, 15 anos atrás, já se falava de se desenvolver RPs open source, né, para atender demandas, né? Essas iniciativas existem, né? Existem alguns RPs open source, mas a gente sabe que a necessidade do Brasil é diferente dos Estados Unidos, é diferente da Europa, e mesmo dentro de um país a necessidade de uma vertical de negócio é diferente de outra, né? E isso tudo acaba tornando mais difícil a vida, ainda mais em projetos open source, né? Que para terem uma certa, digamos assim, robustez, eles precisam de voluntários que entendam de negócio e de tecnologia. Vocês acham que a ideia de ter um RP open source ainda é válida? Ainda faz sentido? Será que teremos um ERP open source de escala em algum momento? O que vocês acham desse assunto? Duas palavras que não combinam, RP e open source, são duas coisas que não combinam bem. O RP é um sistema complexo. O RP tem investimento alto para criar, para manter e para ser aderente às regras de negócio, do negócio em si e do país onde você está. Então, essa aderência a essas regras de negócio, tanto do negócio em si, ou seja, do comércio, da indústria, da agricultura, do que quer que seja. É custosa, né? É muito custosa e ainda você tem que adaptar ao ambiente que você está, que é o país, as leis e etc. Eu não vejo como você manter um bom sistema, um sistema realmente bom de usar, utilizando um open source. Os open source que tem, como você mencionou, muitos deles são criados. Tem o Odoo. Tem o Odoo, tem o WooCommerce, tem o Magento. Para algumas verticais fazem sentido, né? Pode integrar com e-commerce, por exemplo. E-commerce, até um site de vendas e ele já tem os plugins que Mas aí falando, por exemplo, para o varejo ou para a indústria, eu acho que assim, um produto complexo, open source como um RP, quem é o cliente desse produto? Não é a empresa final. São empresas de desenvolvimento de software que pegariam esse produto e adaptariam e implantariam ele para empresas finais. Porque a empresa final, na maioria dos casos, ela não tem TI própria para absorver esse conhecimento e lidar com essa complexidade, né? Aí tem um problema chamado usuário. Veja, a empresa, eu vou contratar uma software house e ela vai vir e pega aí o Udo para mim, instala o Udo e configura lá bonitinho. Aí eu viro para ele e falo, bom, mas agora eu tenho um serviço a mais que faz isso, isso, isso. Aí ele vira e fala, não, o Udo não tem essa possibilidade. Morreu. E se você não sabe fazer, é só dizer não, né? Veja, muitas vezes ou não sabe fazer ou a própria estrutura não vai comportar aquele comportamento, não é a proposta original aquela do lógica software que você está precisando. E aí você teria que desviar demais. Eu já vi casos aí que para emitir uma nota fiscal dentro de um sistema de uma plataforma pronta dessas aí, estrangeira, é um malabarismo. Né? Falta muito campo, né? Daí tem que colocar telas, processos. Fazer toda uma ginástica, né? É uma ginástica. Eu acho que... Aí aquilo pode servir para aquele nicho, para aquele ramo de atividade, para aquele cliente, não para outro. Eu não acho que seja uma coisa muito inteligente para você usar no longo prazo. Né? Sim, talvez uma empresa com uma iniciativa dessa, criando um ecossistema para alimentar outras empresas de software, mas daí criando um ecossistema rentável, né? Uma relação ganha-ganha. Aí talvez nesse sentido, sim, né? Mas aí teria que ser uma empresa no Brasil. Sim. Não adianta você tentar trazer um pacote Tem que entender a realidade nacional. Brasil, fiscal, cobrança. O Brasil é um concurso, ele é diferente de todos os outros países do mundo, né? Tem coisas aqui que só existe aqui. Boletos, por exemplo. Né? Pix, ICMS, só existe aqui, não existe em outro lugar. Né? Então essas coisas aí são complicadas para você trazer de um aplicativo de fora.
você vai pegar e vai ter que transformar ele, vai ter que fazer um fork e criar um Udo brasileiro, um Udo BR. É isso aí. Então eu não sei se isso vale a pena, mas essa é a opinião particular minha. Esse foi o objetivo da polêmicazinha, né? É isso aí.